Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Santos em mais um episódio do podcast Empreconte Insider. E hoje é um convidado aqui diretamente de Recife, um cara fora da curva também, assim como todos os membros da comunidade. Hoje estou com o Igor Andrade, ele vai falar sobre a trajetória dele, beleza? Então é isso aí. Igor. E aí, Ricardo? Tudo bom, cara? Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado pelo convite. Vamos ter uma conversa aqui descontraída e você vai contar a sua história, sua trajetória, da sua empresa, sua também, claro. Vamos embora. Tá? E o que você achar necessário também. Beleza? Antes, só me apresentar, para quem ainda não me conhece, sou Igor Andrade, aqui do Recife. Hoje eu estou à frente da Major Contabilidade e Consultoria, sou sócio-gerente ali e a gente tende no mercado ter esse aspecto de contabilidade consultiva, mas também uma consultoria em controladoria para poder abranger aspectos que a assessoria contábil em si não consegue alcançar por si só. Beleza. Já começa emendando aí essa sua trajetória dentro da contabilidade até chegar no seu vínculo com a Major. Vamos lá. É aquele segredo que não é mais segredo, né? Que a gente conversou lá na palestra em São Paulo. Quando os meus pais e boa parte da minha família já são contadores desde sempre. E eu meio que cresci nesse universo e por ver, vamos dizer assim, o sacrifício deles em representar algum valor e trazer, de fato, algo de diferencial para o cliente e não ser reconhecido, eu nunca quis ser contador. Porque eu via que, não valia a pena ter tanto esforço e, no final das contas, não ter o reconhecimento que seria devido pelo cliente deles. Então, apesar de, ser pequenininho ali, estar no meio, na época de folha de fechamento de folha de pagamento, o bocado de LX300 funcionando, tal, etc., aquele barulho danado. Eu nunca quis ter aquilo para minha vida profissional. E aí eu meio que fui crescendo, minha mãe me botava para lançar nota, vez ou outra, porque a gente tinha digitação muito rápido, tanto eu quanto meu irmão, mas nunca tinha aquela obrigação de fato, seguir com aquilo. E aí eu fui vivendo naquilo, até que quando eu fiz o vestibular, eu precisava passar em algum curso, porque meus pais falaram o seguinte: olha, a gente conseguiu sustentar o teu estudo até aqui, o ensino médio. Daqui para frente a gente não consegue pagar a universidade, então minha obrigação contigo está cumprida. Daqui para frente é tu que faz o teu futuro. Isso é bom. Sendo assim, eu precisava passar em algum curso e eu não queria fazer contabilidade. Mas como acho que a grande maioria do pessoal de 16 anos não sabia bem o que queria da vida. Uhum. E aí eu fiz o curso de geografia, porque eu pensei que geografia, aqui eu passo. Cheguei lá, comecei a estudar geografia e me apaixonei pelo curso, de verdade mesmo. Eu fazia geografia bacharelado e estava seguindo para poder fazer um intercâmbio com a Alemanha, ia para lá estudar, fazer uma graduação sanduíche, onde ia ter o diploma tanto da UFPE, como também da Universidade da Alemanha. O nome do programa na época era Unibrau, e aí a Universidade Federal entrou em greve. Uhum. E aí, como teve a greve, eu não estava estudando, estava mais ou menos ali com uns 18, 19 anos já, precisava fazer alguma coisa para levantar algum dinheiro, por ainda estar ali pelo terceiro período de geografia, não tinha como ter uma bolsa de estágio, e aí meus pais na época precisavam de um boy de escritório, entregar documento, fazer uma coisa ou outra, estar na rua entregando alguns serviços, e eu falei, então me dá essa vaga aí, em vez de pagar a pessoa de fora, deixa ser o boy de vocês. E comecei a pegar 7 ônibus por dia, 8 ônibus por dia. Eu comecei a conhecer junta comercial, caixa econômica, prefeitura, Receita Federal, Cefaz, etc. E aí, quando o curso de geografia voltou às aulas, que eu comecei a frequentar a faculdade novamente, eu vi que, apesar de eu ter gostado muito daquilo, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando começou a greve, aquilo não fazia mais parte da minha vida. Caramba. E eu meio que fiquei perdido de novo. Estava mais ou menos num período de inscrição do Enem, e eu falei, vou fazer vestibular novamente. E aí eu fiz o vestibular para o Enem, tirei uma nota boa, e com isso eu consegui uma bolsa do ProUni na faculdade de Boa Viagem. Na época era mais ou menos 2012, a faculdade de Boa Viagem era em torno de R$2.000 a mensalidade, algo Caramba. assim. E assim, diante da situação financeira da minha família, meus pais jamais conseguiriam pagá-los. E aí o programa do ProUni me inseriu lá na turma e eu comecei a estudar contabilidade sem muito saber o que de fato eu ia fazer. Porque se eu pegasse todo aquele passado que eu tinha como feedback das coisas que aconteciam no escritório contábil, eu não queria aquilo para a minha vida. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu conheci a cadeira de controladoria e contabilidade tributária,
eu vi que existia um universo que ia além do que o escritório dos meus pais comumente fazia, dos meus tios, tal, etc. E ali eu comecei a me interessar. Fiz pré-seleção para Big Four, comecei a trabalhar com auditoria, não passei de imediato nas Big Four, mas fui trabalhar em outra empresa que era tão grande quanto elas. E ali comecei a trabalhar com auditoria, tal, etc. Mais ou menos no último período da faculdade eu descobri que ia ser pai. E aí, me lasquei agora, né? E aí eu pedi demissão daquele emprego de auditoria que eu tinha, porque eu viajava bastante e tal, etc. E uma das coisas que eu tinha como premissa é que eu tivesse mais tempo com minha filha, com minha esposa, etc. E aí, a partir disso, eu cheguei para meus pais e falei, olha, estou me formando aqui em contabilidade, eu posso empreender no negócio de vocês? Porque, assim, eu pedi demissão, vocês estão me pagando um salário. Na época eu fiquei, como dizer assim, um assistente fiscal dele e fazendo serviço de rua também. E aí eu preciso trazer meus clientes. E quando eu fui trazendo os clientes, eu percebi que ganhar um dinheirinho a mais era muito bom, né? Então eu peguei um cliente, o segundo cliente, o terceiro cliente e tal, etc. E dali para frente tudo que eu fiz me trouxe até aqui agora. Agora eu estou na frente do escritório. Quando foi ali mais ou menos de 2019 para 2020, meu pai saiu, foi trabalhar com o empreendimento dele. Eu fiquei basicamente com a minha mãe. E aí 2020 e 2021 teve pandemia, então eu foquei em não morrer. E dali para frente, 21 para 22 eu comecei o mestrado, e 23 para 24 eu defendi minha dissertação, e de 24 para frente eu estou de fato focado 100% no crescimento da Maju. Beleza. Então hoje, vamos dizer assim, a gente deixou de ter a pegada de escritório em si, e começou a ter uma pegada muito mais de empresa, de ter processos, de botar pessoas, de instituir e buscar o crescimento como um todo. Então essa é mais ou menos a minha história na contabilidade até hoje. Em qual semestre ou ano você percebeu que você tinha realmente ficado na contabilidade? Que eu percebi que era para eu empreender, Que era, você, ou que era aquilo que eu queria? Que é aquilo que você queria. Quando eu comecei a cursar a cadeira de contabilidade tributária. Mais ou menos sexto semestre, sétimo período. Quinto período, mais ou menos ali, quinto para sexto período. Eu conheci um professor muito bom aqui de Recife, que é o professor Flávio Cesário. Cesário, para mim, e assim, eu tive poucas oportunidades de encontrá-lo após a graduação, mas Cesário, para mim, se ele estiver vendo isso em algum momento, ele foi um grande mentor. Por quê? Flávio Cesário, ele trazia uma inquietação que era um pouco do que eu tinha em mim, de não aceitar as coisas só porque os clientes falam que tem que ser daquela forma. E aí ele trazia, vamos dizer assim, uma interpretação da legislação com um artifício tributário para que você tivesse alternativas de planejamento. Isso aí é um pouco do escopo daquilo que estava sendo comum ser entregue nos escritórios contábeis de forma geral da época. Então, o Cesário, ele trouxe o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro sentido embrionário do que seria um planejamento tributário. Ele trouxe questões onde a gente apurava na mão o Simples Nacional de fato. Ele flertou ali como a gente podia fazer uma mini auditoria nas empresas do lucro presumido e do lucro real. Para você ter uma noção, ele botava o resultado final do fechamento do balanço ou do valor final da nota fiscal. E a gente tinha que fazer o cálculo reverso para encontrar o valor do produto, por exemplo. Ele botava lá o lucro que deu lá no lucro real da apuração do balanço da prova dele, e a gente tem que fazer o cálculo reverso, inclusive encontrando custo de mão de obra, custo de salário e assim sucessivamente. Bacana. Então, assim, as cadeiras que eu paguei com o Flávio Cesário fez com que eu começasse a chegar com a contabilidade uma visão que, eu posso ser um cara estratégico para as empresas e não esse cara que é remunerado de uma má forma, feito eu estou acostumado a ver. Entendeu? E aí, como foi levar isso para dentro da Maju? Ainda é um desafio muito grande. Mas lá na época era bem maior. É bem maior. Porque assim, vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu estive à frente de fato do escritório, que começou a ser mais a minha cara, eu tive uma entrave muito grande de mostrar, principalmente para os clientes mais antigos que me viram criança, que eu tinha uma determinada autoridade em um determinado assunto. Então, por exemplo, existem clientes ainda hoje na carteira que eu posso ser PhD, ele vai me ver como filho da Marlene. E não é menosprezando minha mãe, nada do tipo. Mas é porque não há, vamos dizer assim, talvez na cabeça dele ainda, a relevância do profissional que aquele garotinho ali pode ter se tornado. Também começar a explicar aos clientes que, olha, agora a gente não funciona mais assim. A gente fazia aquilo porque era outra época. Mas agora o sistema mudou, a abordagem mudou, os cruzamentos mudaram. Então isso não faz mais parte do nosso escopo de assessoria. A gente pode vir a fazer,
mas é um serviço de consultoria, de fato. Então, assim, é muito mais fácil você impor esses limites e esses novos processos para pessoas que são novas, que estão chegando, do que, de fato, aquelas pessoas que já estão, sei lá, tem clientes lá que estão há 20 anos na casa. Essas pessoas mais antigas, elas entenderem que o sistema ali da nossa empresa mudou, é um entrave muito grande. Então, vamos dizer assim, querendo ou não, eu passei por um caráter de sucessão. Sim. E esse processo de sucessão ainda tem entraves que existem algumas barreiras que eu não consigo transpor. Porque existe, vamos dizer assim, esse fator impeditivo de pessoas que me viram como criança, que ainda não aceitam ou tipo, não conseguem entender que, primeiro, que as coisas do processo empresarial do Brasil mudou. E segundo, que agora essas coisas também estão passando através das diretrizes que sou eu que planejo. Já aconteceu alguma situação de cliente, isso eu já vi em outro escritório, tá? Meio, vou lá falar com seus pais, que são donos do escritório, que o Igor, poxa, o Igor tá fazendo isso aqui e tal. Acontece. Existem clientes que, vamos lá, eu planejo tudo, construo toda a abordagem e quando vou me reunir, eu chamo Marlene, mamãe, vem cá participar da reunião. E aí Marlene valida tudo que eu falei e a partir disso ele acredita. Se eu me reunir só com ele, ele liga para Marlene e fala, seu filho está falando isso aqui, posso seguir? Ela, oxe, é ele que faz, entendeu? Então, assim, tem esse entrave ainda que é um desgaste muito grande. Hoje é muito menos. Já passei, como há 10 anos atrás, é muito mais difícil. Mas hoje ainda acontece. E o nome entendeu? Maju? Conta aí a origem. Vamos lá, o nome Maju. Não é um nome... Não é um nome comum. Comum para a escritório de contabilidade. Não é um nome comum. E tem um fato interessante nesse nome, que a gente tem um cliente lá, que ele é alucinado por essas questões de decifrar siglas, tal, etc. Principalmente se ele perceber que tem alguma familiaridade com algum tipo de cultura. Então, tipo, ele falou que passou de sexta a domingo pesquisando em livros antigos de cultura havaiana, tal, etc., de onde viria o significado da Maju. E minha mãe falou para ele o seguinte, bicho, tu tivesse ligado para mim, eu já te diria, porque tu não vai encontrar isso em lugar nenhum. Porque Maju simplesmente é a sigla inicial, com toda a parte iniciais, quer dizer, é a sigla com todas as partes iniciais dos nomes da minha família. Então, Mar é de Marlene, Ju é de Andrade, meu pai, ele é Júnior no final, Sim. E o H é Igor e Humberto, que é o meu irmão. Aí minha filha até brinca, você tem que botar um M agora no final porque eu cheguei e tal, etc. Então, assim, Maju vem da junção das iniciais da família. E não é um nome comum, obviamente, para escritório contábil, mas é um nome que, por representar toda a história, vamos dizer assim, de luta dos 4 principais, vamos dizer assim, da minha organização familiar, a gente preferiu deixar... É um nome bonito. É um nome bonito. Ele não é um nome que soa pesado, é um nome leve. Exato. Inclusive, hoje nos dias de tecnologia, tem essa tendência de botar o nome ali, que parece, ele lembra o nome feminino. Isso, Maju. Exatamente. E geralmente nome de IA é o nome feminino. Pronto, tem cliente que fala já com minha mãe o seguinte, Dona Maju, não sei o quê, tá, etc. Então, assim, a gente já teve essa ideia, inclusive, de fazer um robozinho ali, Maju, tá, etc. Uma mulherzinha, assim, tipo tem Magalu também, entendeu? Algo do tipo. E é algo que a gente não pretende mudar. Eu sei que, às vezes, a compreensão talvez seja difícil, principalmente a parte escrita, e tal, mas é algo que a gente, tipo, tá de boa, tá tranquilo. Tá de boa. Tem o Juliano, por exemplo, o Juliano brinca muito com a minha cara, que nome feio danado, menino, deixa esse negócio aí. Juliano falou de nome feio. Mas mudou. Agora, tem 2 meses que ele mudou de nome. Ele passei pelo rebelde. Ele passou 30 anos com o nome só, agora tá tirando onda com a cara dos outros. Pois é. E aí, Igor, o lado interessante, seus pais. Meus pais. Como é que seus pais aceitam agora que Igor... De boa demais. De boa. Tranquilo. Não teve nenhum tipo de conflito? Nunca teve conflito? Teve muito conflito no começo. Principalmente quando eu comecei a ver essa parte de planejamento tributário. Porque assim, a minha área de paixão é o tributário. Eu gosto bastante. É algo que eu sinto de fato prazer em estudar. E aí quando eu vi que eles pegavam na época a memória, né? A memória das notas fiscais, tal, etc. Para você ter noção, a gente não tinha pistola para bipar a nota. A gente lançava na mão as notas, tal, etc. Então, assim, como eles pegavam aquela quantidade de documentos de forma bruta e não lapidavam, simplesmente lançavam, apuravam imposto, entregavam, etc. Quando eu comecei a falar, olha, mas tem aqui cerveja, por exemplo, tem piscofins monofásico, o ICMS-ST,
Então, não vamos só se atentar ao CFOP 5405, vamos se assentar ao CST do PIS e COFINS, que deveria ser 04, tá como 01. Então, vamos falar com o cliente e tal. Você é louco de mexer nisso, não sei o quê, bababá, bababá. Aí, pô, tem alguns produtos aqui que a gente consegue se aproveitar, que a gente vai pagar menos imposto, a gente consegue olhar para trás e recuperar, mas vai mexer com fisco, não sei o quê, não vamos fazer. Até que um desses clientes, que é uma rede de franquia de restaurantes, passou por um trabalho de recuperação tributária, onde o advogado conseguiu recuperar não só da nossa empresa, mas do Brasil todo, justamente os itens que eu falava que dava para se aproveitar de crédito, que tinha possibilidades, tal, etc. Então eu falei, ó, tá vendo? O quanto de possibilidades, de oportunidade nacional a gente perdeu, porque teve medo apenas de mudar isso aqui. Então é isso que eu estou estudando para que a gente possa vir a mudar aqui de abordagem da nossa empresa. Aí esse cliente fez o trabalho. Esse cliente fez o trabalho, a gente só reprocessou algumas coisas, o advogado ganhou todo o honorário de toda a franquia e eles viram que eu estava com razão. Trabalho administrativo, né? Exatamente. E aí qual foi o lado bom? Esse serviço abriu portas para que a gente visse oportunidades dentro da empresa da gente de coisas que estavam acontecendo, mas não por erro, vamos dizer assim, de processamento nosso, mas erro de classificação do cliente. Sim. Então, a partir disso, a gente conseguiu vender, por exemplo, uma parametrização de todos os produtos para um supermercado. Isso foi mais ou menos ali 2018, a gente ganhou em média R$15 mil. Até então a receita era assessoria somente. Só assessoria. E aí eu comecei, aí sobrava para mim, a mulher ficava para trabalhar dobrado. Vender e entregar. Mas eu comecei a ver a oportunidade de entregar, atualizar, por exemplo. Tem um mercadinho lá que ele vendia um arroz com NCM de cerveja e vice-versa. Entendeu? Porque as pessoas que cadastravam de toda forma. Então, a partir do momento que eu fui, logicamente, mostrando as coisas novas e mostrando o resultado, eles foram me dando mais espaço para que eu pudesse ir entrar. Essa venda de 2018 foi você que fez, do serviço? Foi, de 2018. E aí, como é que eles receberam aquela... Caramba, Igor conseguiu essa venda, esse serviço. Danou-se, é possível fazer isso. Entendeu? Que legal, É possível fazer isso. E ali daqui para frente, como eu fui mostrando o resultado, ó, as coisas não estão funcionando assim, o mercado não trabalha mais desse jeito, o escritório contábil está deixando de ser tradicional dessa forma, vamos fazer essa parte aqui, vamos contratar analista, porque basicamente era só o processador ali, o assistente, e acabou. Não, precisa de analista, precisa de pessoas, vamos fazer um site, vamos investir em marketing, deixa eu ir para evento. E aí eles foram me dando mais abordagem. Que bom que eles também te deram essa liberdade, né, foram chegando mais clientes e as coisas foram andando. Porque assim, comumente, como é que acontece hoje no Brasil? Hoje não, mas principalmente antigamente. Você era um contador que tinha ali uma expertise, pegava alguns clientezinhos, mas você não via o seu negócio como uma empresa. Aquilo basicamente era seu salário. Então isso ainda acontece hoje, mas acontece em menor porte. Mas antigamente era muito presente. Tinha um contador, tinha alguns assistentes ali, o contador pagava muito mal os assistentes, pagava muito mais tecnologia, etc. Era tudo muito manual. E o que sobrava para ele era o salário dele. Então, quando eu comecei a assumir a Maju, o que se entrava era salário dos meus pais. Como eu comecei a empreender e era quebrado, só tinha um salário mínimo, que era o meu salário, e eu precisava pagar aluguel, eu criei uma filha, os clientes que eu fui pegando, seguindo o mesmo modelo. Então, também viraram meu salário. Até quando chegou ali mais ou menos em 2020, ou 2019, que eu cheguei para ele e falei, ó, estou tirando um X, vocês já têm tirado de vocês. Se a gente quiser ir para outro nível, a gente precisa tratar isso aqui como uma empresa. E aí meu pai já tinha dado a possibilidade de sair, que ia ficar mais afastado, tá, etc. A partir daquilo, minha mãe falou, então beleza, então vou ficar aqui na parte do departamento pessoal e daqui para frente você vai tocando as coisas e a gente vai seguindo. E aí, todos os clientezinhos foi um trabalho de base, reverso, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quem pagava os custos fixos era nós, do nosso bolso. E a gente foi deixando de pagar, foi chegando os clientes, deixando de pagar, até que a gente teve um aumento indireto, porque deixou de desembolsar para manter a estrutura. E aí a gente fez todo o custo fixo com os clientes que entraram. Aí os clientes deram a possibilidade de capitalizar e trazer mais funcionários, de trazer mais estrutura, de trazer mais tecnologia, até que a gente conseguisse formar, de fato, uma estrutura de empresa. Com pessoas, com processos, com tecnologia, com marketing, com tudo isso que a gente hoje tem, que é necessário para sair, vamos dizer assim, do escritório tradicional. Aí você virou diretor. É verdade, viu lá a placa, né?
Me nomearam diretor. Nomearam diretor. Chega Fui lá. Eu visitei o escritório da Maju, aí tá lá, a sala do diretor tá lá, Igor. Lá, O cara é diretor. O cara subiu de vida mesmo. Bacana, Igor, história boa. E aí, pô, você é um cara que não queria ser contador, não sabia o que era, não sabia o que era, tinha uma referência dos seus pais, não queria aquilo pra você, vai parar em geografia. Que sorte a sua, viu, cara? Né, velho? Boa, bicho, misericórdia. Meu cara fazer geografia, meu irmão. Desculpa quem fez geografia, mas... É verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. Desculpa, meu Igor. Não, mas eu entendo totalmente. Você vai fazer um concurso da prefeitura, cara, pra trabalhar 20 horas por semana lecionando. É mais ou menos isso. Não é não? Ou senão ia ser pesquisador, E fazer né? greve, O cientista, né? Tava no Embrapa, alguma coisa do tipo assim, pesquisando Se desse solo, muita sorte, né? Exatamente. Cabe quantos lá? Sei lá, velho. De quantos geógrafos vão ter? É difícil, não é fácil. É difícil, né? Mas se um cara inteligente, você ia chegar lá, com certeza. É bem aquilo que você falou, né, velho? Eu acho que contabilidade não é um curso que a pessoa escolhe de forma voluntária, velho. Escolhe não. Meio que ela vai acontecendo ali, quando você vê, você é atraído àquilo, sabe? Cara, olha que negócio impressionante, ó. Uma mensalidade de direito equivale a um curso de ciências contábeis. Agora eu tô falando a você. Pessoal, até parou até para ouvir essa história aqui agora. Pode olhar, amigão. Vocês estão aqui. A mensalidade desculpa. Uma mensalidade de medicina equivale ao curso todo de contabilidade. Você paga 10 mil reais, 12, Sim. às vezes 15. Tem faculdade de contabilidade de EAD, que é 100 reais por mês. Sim. Tá? O cara faz contabilidade, primeiro semestre, segundo semestre, já consegue estágio para ganhar sua bolsa ali em torno de 800 reais ou até mais, beleza? Terceiro semestre ele já começa um emprego ali de auxiliar, ganhando seu salário mínimo, um pouquinho mais, 2 mil reais. Começa a empreender, cara. Menos de 2 anos, basicamente, formado, ele já está tirando o salário talvez que um médico iniciando está ganhando. Exato. Né? Sei lá, ganhar 10 mil por mês. É luta. Né? É luta. E aí, empreendendo. Quando a galera descobrir que o curso não é medicina, é contabilidade... É verdade. A gente vai se ferrar. Porque hoje, contabilidade é o curso do cara pobre. O cara que nasceu numa família humilde, batalhando. Verdade. O cara faz contabilidade, cara. É. Vai mudar de vida. É porque, assim, numa divulgação, vamos dizer assim, para que os jovens vejam a contabilidade como uma alternativa de uma profissão que tem um leque enorme de atuação, existe ainda uma carência muito grande por parte das instituições mesmo, vamos dizer assim, responsáveis pelo manter a estrutura do curso de contábeis, para que possa divulgar que, pô, a gente não é aquele cara guarda-livro. É um curso muito mal apresentado. A gente é um personagem estratégico de qualquer, não é de uma ou outra, é de qualquer empresa. E todo mundo que vai sair do CLT vai empreender. Verdade. E de alguma forma, todo mundo, em algum momento, vai precisar de um contador. Mas a gente é visto na sociedade, ainda, aquilo que eu falei na palestra, ainda com aquela dicotomia de percepção entre como, aí eu na palestra eu usei empresários, mas eu trazer aqui sociedade. Existe uma dicotomia muito grande na percepção de como a sociedade vê o contador e como o contador, de fato, pode vir a se mostrar. Então a gente peca muito nesse, vamos dizer assim, nesse brand social. Verdade. Entendeu? De como a gente pode atuar, o que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente perde espaço para que outros profissionais estão desmerecendo de outras áreas, como administradores, economistas, etc., peguem um serviço de consultoria que a gente é muito mais capacitado para fazer, mas não mais capacitado em termos, vamos dizer assim, técnicos somente, mas também porque muitas vezes a gente possui todo o histórico do cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma possibilidade de fazer um trabalho de gestão financeira para o cliente meu, onde já sei o quanto entra, o quanto sai. Eu posso fazer através do custeio ABC, pelas notas fiscais dele, o que ele está consumindo, e o que ele está comprando, etc. Então, assim, por que a gente não se vende como isso? O que eu vejo, Igor, desde quando eu estou na área contábil, é que tem melhorado. Tem bastante. Tem melhorado bastante. Acho que o nosso passado não ajudou muito. Isso. E aí, isso de uns 10 anos para cá, melhorou muito. Claro que as oportunidades para o contador no passado de ser remunerado eram melhores que hoje. Hoje, para você ganhar muito mais contabilidade, tem que ser muito mais preparado como empresário contábil e não é mais aquela coisa do... Antigamente, o contador fazia algo errado no livro ali para ele ser cruzamento, não tinha, quase não tinha. Isso.
Você tinha que ter um auditor batendo na sua porta para pegar um livro, um auditor manualmente para identificar. Quando dava uma bronca muito grande. Era e um muito incêndio. grande. Exatamente. Só que e o incêndio. Só que hoje é muito mais fácil você trabalhar como contador, porém existe o fisco também muito mais preparado, né? Isso. Então, você falhar aqui hoje, com certeza, 15 dias depois ali vai estar uma pendência para você. E tem um problema muito grande, é porque com esse, vamos dizer assim, romantismo de empreender, muitas pessoas estão queimando etapas. Uhum. Por exemplo, eu comecei a empreender logo que eu me formei, mas que eu tinha uma bagagem dentro do escritório contábil muito Sim. grande. E assim, eu tinha, querendo ou não, meus pais, meus tios de back office para poder me estruturar da forma técnica. Então isso me ajudou bastante a começar já empreendendo. Mas as pessoas, às vezes, nunca abriram uma empresa, nunca fez uma apuração fiscal. E já começa a botar a cara que é empreendedor, sou contador e estou com o meu escritório. E aí, vamos lá, vai aprender, vai seguir, mas vai quebrar a cara, vai levar muita multa, vai ter muita penalidade. E, em contrapartida também, vai, vamos dizer assim, acabar deixando no mercado uma sensação de ruído para a profissão, porque vai acabar cobrando mais barato para poder se inserir em algo que ainda não está preparado para poder entregar, entendeu? Acontece isso mesmo, perfeito. E aí, Igor, hoje Igor é também membro da comunidade Impreconte Insider, palestrou lá no Impreconte Bench, né? Em São Aceitei esse Paulo. desafio. Aceitou esse desafio de palestrar, uma palestra bacana. E a gente revelando aí mais contadores comuns que fazem algo extraordinário, que é o nosso propósito. Igor, conta aí um pouco sobre como você chegou no Impreconte, como conheceu. O Impreconte, eu tinha acabado de finalizar minha dissertação no mestrado. E como eu te falei, eu estava buscando como agora eu vou focar 100% na Major e trazer coisas novas, para poder de fato estruturar como uma empresa. E aí, velho, rolando feed no Instagram, eu vi um anúncio seu. Você abriu a câmera em algum momento ali para o Salvador. E aí, pessoal, vai rolar aqui um evento Impreconte, algo do tipo. E apareceu de forma insistente no meu feed, sabe? Aprender, galera, tem que aprender, viu? Esse bicho fez um tráfego muito direcionado. Mas quando eu parei para ver o anúncio na sua íntegra, o slogan me pegou, velho. Que é justamente o slogan que fala contadores comuns que fizeram algo extraordinário. Aí eu pensei, bem, vamos unir o útil ao agradável. Estou querendo ir para um evento. O evento é em Salvador. Se esse cara aqui, que eu nunca vi na minha vida, for um mentiroso, pelo menos eu estou em Salvador. E aí, tipo, não vou perder a viagem. Falei com uns amigos meus e nós fomos para lá, para o seu evento. E aí, assim que eu cheguei no Impreconte, a gente começou as palestras, etc. E eu acho que foi na primeira ou na segunda palestra do primeiro dia, isso em 2023, que teve uma dinâmica onde a pessoa, não lembro a palestrante na hora, pediu para fechar o olho e fazer algo lá e tal. E assim, não sei se foi o Axé da Bahia, algo do tipo, mas eu senti logo no início que aquilo não seria um evento comum, em comparação a outros eventos que eu já tinha ido, que só era firula e venda. E aí, juro a você, durante os 2 dias do evento, eu vi todas as palestras. Em todas as palestras, de fato, eu anotei tudo. Eu acho que eu não cheguei a falar com você no evento. Não. Eu falei com você depois, pelo Instagram mesmo, depois Isso. que você me abordou lá, etc. A gente conversou bastante. Mas, quando... o evento foi no final de semana, né? Segunda-feira, quando eu cheguei na Major, eu e o Gustavo, que estava lá comigo também, a gente fez um brainstorm, vamos dizer assim, trouxe lá os pontos que os dois tinham anotado, viu que de fato fazia sentido para a nossa operação e botamos em prática. E eu digo a você que o Impreconte 2023, no planejamento estratégico da Major para 2024, foi um fator decisivo para que te desse uma virada de chave. Teve lá questões também que eu comecei a lhe seguir, comecei a ver suas aulas gratuitas de marketing, tinha lá as lives que você abria, muitas vezes estava lavando prato aqui, você estava na live aqui, bicho, faz um Google Meu Negócio, bota aí em Recife no site. Isso mesmo, e aí eu comecei, já tem um site, vou botar aqui em Recife. E os leads foram começando a apresentar. Então, assim, não é missa de corpo presente, porque você está aqui, isso eu falo para todo mundo, velho. O Impreconte foi um evento onde foi uma virada de chave para que minha empresa conseguisse alcançar os níveis que a gente está hoje. E dificilmente, se não fosse o Impreconte naquele momento, eu conseguiria achar um evento que conseguisse entregar de forma prática conteúdos que fossem tão relevantes para eu conseguir colocar no dia a dia da minha operação. E não é só a relevância do conteúdo em si, mas como os conteúdos são passados. Verdade. Que é passado de uma forma simples, a gente vê que de fato não são estrelas que estão ali. Isso.
mas são pessoas que vieram, vamos dizer assim, muitas vezes de onde a gente veio e estão alcançando coisas extraordinárias através apenas de processo, dedicação e paixão por aquilo que faz. Por exemplo, o IMPRECONTE hoje não seria da magnitude que se apresenta se você não tivesse a paixão por aquilo que você faz. Com certeza. Então, todo mundo que está ali, a gente percebe de forma clara que coloca o coração. Então, é como o Ademir argentino fala, o IMPRECONTE hoje, eu não falto nem doente. Então, já está ali na minha programação de novembro, fazer parte. E você que ainda não foi, vá. Se é de Recife e quer ver uma palhinha de como funciona lá em novembro, aqui em setembro vai ter uma versão dele, um pocket, mas que já dá um brief muito grande de coisas extraordinárias que acontecem nesse evento. E além disso, você vai palestrar esse ano, né? É verdade. Outra missão. Outra missão. Bom, galera, a gente está chegando aqui ao fim, tá? Dessa conversa. Claro que o tempo é curto, é pouco, mas com certeza a gente teremos em breve mais conversas com o Igor. O Igor faz parte da comunidade. E a comunidade IMPRECONTE Insider foi lançada em novembro, no último IMPRECONTE. Se você quiser saber mais aí, eu vou deixar algumas informações logo aqui embaixo. E esses episódios são gravados com membros da comunidade. Beleza? Então, galera, é isso aí. Deixa o convite novamente, 25 e 26 de setembro, em Recife, no Hotel Marante Plaza. Serão 2 dias de conteúdos. Não é um evento, é uma imersão. A gente entrega de verdade, porque a gente já passou a dificuldade que você passou. Eu entendo que não dá para perder tempo. Não dá para ir para lugares achando que vai aprender e ter gente ali que não entrega, tá de firula, com dancinha no palco, brincadeirinha. Chega disso, dá para ganhar dinheiro entregando sim conteúdo de verdade pro pessoal. Tá? Eu não sou contra o dinheiro, pelo contrário, eu gosto muito de dinheiro sim, eu gosto de vender, mas eu gosto de entregar também e valorizar o tempo das pessoas. Então é isso aí, espero você em setembro. Igor, valeu, abraço. Valeu, pelo convite. Valeu. Obrigadão. Mais.